Olá pessoas, espero que estejam todos bem. Estamos começando aqui mais um vídeo no novo tema das nossas aulas de Sociologia. Com esse vídeo a gente vai iniciar um tema chamado Sociologia do Desenvolvimento. Vocês vão perceber que esse tema ele se relaciona com os temas que a gente já vinha discutindo desde o início do ano, né? A Sociologia do Desenvolvimento, obviamente, ela vai se relacionar com as questões do meio ambiente, do desenvolvimento sustentável que a gente iniciou o ano, vai se relacionar com as questões relativas ao trabalho, que a gente viu em seguida, e vai se relacionar com as questões que a gente estava vendo da desigualdade social. Afinal de contas, o debate sobre o desenvolvimento tem a ver justamente com o debate sobre as desigualdades sociais. A desigualdade é causada por um determinado modelo de desenvolvimento. E existem outros modelos de desenvolvimento que vão gerar equidade, né, que é o contrário da desigualdade social. Esse tema a gente vai iniciar agora, a gente vai ver uma parte no primeiro semestre, a gente não vai ver ele todo, até porque a gente tem pouco tempo para encerrar o semestre, a gente vai ver uma parte no primeiro semestre e ele continua no segundo semestre, mas aí não tem problema, no segundo semestre a gente retoma, né, depois das férias a gente retoma o que a gente viu nesses primeiros vídeos para dar sequência. Então esse tema é um tema bem importante e é um tema muito ligado também à área de administração. Vocês vão reparar que os conteúdos de sociologia do terceiro ano, em geral, são muito próximos da área de administração, né? Então pode ser que muitas coisas que eu fale para vocês nessas aulas, vocês já tenham visto em alguma disciplina da área técnica. Então vocês vão relacionar bastante o que vocês aprenderam nas disciplinas técnicas com o que vocês estão vendo nas aulas de sociologia especificamente. Iniciando aqui o nosso tema, a gente vai fazer, né, como o professor de história dando aula de sociologia gosta de fazer, a gente vai fazer um contexto histórico dessa questão do desenvolvimento. Quando a gente fala de desenvolvimento, né, social, ou o desenvolvimento como a gente pensa hoje em dia, ele começa a se formular a partir do século XVIII. E no século XVIII, como vocês já viram nas aulas de história, e espero que se lembrem, porque tiveram aula de história comigo, esse desenvolvimento ele vai surgir com as duas grandes revoluções do século XVIII, as duas revoluções que inauguram o que a gente chama de história contemporânea, que são a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. A Revolução Francesa vai abrir os caminhos para um novo pensamento a respeito do desenvolvimento no que diz respeito à política e organização social. E a Revolução Industrial vai abrir os caminhos para uma nova concepção de economia. Tanto a Revolução Francesa quanto a Revolução Industrial tem por trás o pensamento iluminista do século XVIII. Então o século XVIII é o grande momento de transformação no que se diz respeito à política, à economia, à sociedade e também, né, como a política, a economia e a sociedade estão ligadas ao desenvolvimento, abrem um novo caminho para se pensar o desenvolvimento. E que caminhos são abertos, né, pela Revolução Francesa e pela Revolução Industrial com base no pensamento iluminista? A noção de democracia, antes do século XVIII ou até o século XVIII, a gente tem o antigo regime, né, a gente tem as monarquias absolutistas e a democracia, ela vai se reestruturar e se tornar hegemônica na Europa e depois no resto do mundo a partir da Revolução Francesa, no século XVIII. As noções de liberdade, igualdade e justiça que vêm do iluminismo são difundidas pela Revolução Francesa e são defendidas pela Revolução Industrial também. A Revolução Industrial também vai precisar das ideias de liberdade na economia, de igualdade de oportunidades e de justiça para se desenvolver. Apesar de que a gente vai ver que a Revolução Industrial ela defende a justiça, mas causa injustiça social, mas enfim, é outro assunto. Então essas noções de democracia, liberdade, igualdade e justiça, elas vão começar a caminhar lado a lado com as noções de desenvolvimento econômico e bem-estar social. Antes, o desenvolvimento econômico era um assunto dos reis absolutistas. Então o desenvolvimento econômico estava ligado ao que o rei pensava, ao que o rei queria, a proposta do rei para a sociedade, enquanto o bem-estar social também era o que o rei desejava para a sociedade. O bem-estar era o que o rei achava bom para a sociedade. A partir do século XVIII, desenvolvimento econômico e bem-estar social são uma questão da democracia. É algo discutido pelo povo, é algo discutido por todos e é algo que deve estar ao alcance de todos. Nos séculos XIX e XX, são os momentos em que a gente vai ter a disputa de duas propostas que nascem, ambas as propostas são filhas do pensamento iluminista, ambas as propostas são filhas dessa revolta contra o antigo regime, contra o absolutismo, contra o controle que o rei tinha sobre a economia e sobre a sociedade, mas vão ser duas propostas que
apesar de igualmente serem contra o antigo regime e serem propostas para substituir o antigo regime, elas vão se tornar duas propostas antagônicas. Quais dois caminhos e quais dois modelos de desenvolvimento vão ser os modelos antagônicos no século XIX e XX? O capitalismo e o socialismo. Capitalismo e socialismo são meio que irmãos gêmeos, porque tanto capitalismo quanto o socialismo partem de ideias iluministas e partem da noção de que o rei não pode ter poder absoluto. Só que o capitalismo vai focar na propriedade privada dos bens, vai focar no desenvolvimento econômico pela produção e privilegiando o lado dos donos dos meios de produção, e o socialismo vai focar em substituir o absolutismo por uma proposta em que todos os trabalhadores assumam o controle dos meios de produção, né? Que não tem uma sociedade dividida entre donos e empregados, mas uma sociedade em que todos tenham a mesma participação. E não vai ser na ideia de produtividade para obter lucro, mas produtividade para dividir o produto entre a população. Então são esses dois caminhos que vão se tornar antagônicos e vão ser os dois principais. Quando a gente fala de capitalismo e socialismo, principalmente no século XIX, a gente está falando de vários modelos de capitalismo, e quando a gente está falando de socialismo, a gente está falando de vários modelos de socialismo. Ao longo do século XIX e do século XX, vai ganhar força o modelo capitalista liberal, mas ele não é o único, e a gente vai ver aqui, né, nesse vídeo que ele não é o único. E no socialismo vai ganhar força o chamado socialismo científico, o comunismo, inspirado nas ideias de Karl Marx. Mas esse socialismo científico também ele não é o único. Existem várias correntes dentro do socialismo e ainda hoje existem várias correntes do socialismo. Mas principalmente ali no final do século XIX, começo do século XX, aliás, acho que mais no começo do século XX, o liberalismo econômico do lado do capitalismo e o comunismo vão ser as principais forças de cada um desses lados. E eu já digo para vocês que hoje em dia nem o liberalismo extremo, nem o comunismo são as principais propostas. Apesar de que no debate político as pessoas falem do capitalismo como se o capitalismo fosse o liberalismo exagerado e o do socialismo como se o socialismo fosse o comunismo do Karl Marx, hoje em dia não é bem assim que funciona. No finalzinho do século XX e no século XXI, onde nós estamos, após o fim da União Soviética, que aconteceu em 1991, o debate no mundo deixou de ser qual é o modelo melhor de desenvolvimento, se o capitalismo ou se o socialismo. Porque com o fim da União Soviética, o socialismo deixou de ser visto como um modelo viável. Apesar de ainda existirem países no mundo considerados socialistas, a gente tem Cuba, a gente tem China, a gente tem a Coreia do Norte, mas a grande maioria dos países do mundo não enxerga o socialismo como uma alternativa viável, principalmente porque esses países, China, Cuba, Coreia do Norte, não são países democráticos. Então, hoje em dia, o socialismo não é visto como uma alternativa viável, ou pelo menos o socialismo científico, o comunismo, não é visto como uma alternativa viável nos países democráticos. Há pessoas, há pensadores que ainda defendem o socialismo, mas a grande maioria dos economistas no mundo não trabalha mais com a hipótese do socialismo, trabalha com a hipótese de um modelo sustentável de capitalismo. Então, após o fim da União Soviética, a discussão deixou de ser o que é melhor, capitalismo e socialismo. O socialismo meio que perdeu por WO com o fim da União Soviética, ele saiu de cena. O grande debate é qual modelo de capitalismo é melhor para o desenvolvimento da sociedade. Então, de novo, voltou a se pensar em várias formas de capitalismo, e dentro dessas várias formas de capitalismo, as economias pelo mundo, as democracias pelo mundo tentam desenvolver estratégias para que esse capitalismo seja o melhor possível. Então, pessoal, nessas aulas sobre desenvolvimento, a gente vai falar muito sobre capitalismo, porque é o sistema econômico em que a gente está. E não se vê muita perspectiva, pelo menos no Brasil, de se sair do sistema capitalista. A gente vive num contexto mundial em que o capitalismo é predominante. Então, já que a gente vive dentro de um contexto social do capitalismo, a gente vai debater como deixar o capitalismo menos do mal, digamos, né? A gente não vai trabalhar com a hipótese de uma sociedade socialista. A gente vai trabalhar com o que a gente tem, que é uma sociedade capitalista. E assim, já deixar claro também, assim, eu não vou entrar no mérito do que é melhor, socialismo ou capitalismo, porque para essas aulas que a gente está tendo sobre desenvolvimento, não compensa muito fazer esse debate. Talvez nas aulas de história, que a gente está estudando uma outra coisa, a gente possa fazer um debate mais, né, de comparar mais o socialismo e o capitalismo. Mas para essas aulas de sociologia sobre desenvolvimento,
não faria muito sentido eu perder tempo mostrando as alternativas socialistas de desenvolvimento econômico, já que a gente está num contexto capitalista. Então a gente vai trabalhar com as possibilidades dentro do capitalismo. Agora vamos falar do capitalismo, né? A gente vai trabalhar só com capitalismo, mas a gente vai falar mal do capitalismo bastante. E quem se ofender com isso, não se preocupe, porque nas aulas de história a gente também vai falar mal do socialismo. Como eu disse aqui, a gente vai priorizar o capitalismo, né? Nas aulas de sociologia a gente fala mal do capitalismo, nas aulas de história a gente fala mal dos dois, e aí fica todo mundo bravo comigo, tanto quem defende o capitalismo quanto quem defende o socialismo. Na verdade não é falar mal, tá, gente? Isso aqui é algo que os defensores ferrenhos, principalmente aqueles que defendem o liberalismo econômico mais tradicional, que eu vou demonstrar para vocês hoje que essa galera que defende o liberalismo econômico mais tradicional tá um pouco fora da realidade. Essa galera meio que se ofende quando a gente fala que o capitalismo é um sistema econômico em que as crises são inerentes a ele. Não existe capitalismo sem crise. E essas pessoas ficam muito ofendidas quando a gente fala isso. As crises regulares, elas fazem parte do funcionamento do capitalismo. Se tem capitalismo, em algum momento haverá crise. Se não está tendo crise agora, vai ter crise daqui a pouco, tá? Então isso faz parte do capitalismo. Sempre haverá crises. Não existe capitalismo sem crise. O capitalismo, ele tem uma tendência a gerar concentração de renda e aumento da pobreza, que são duas coisas meio que interligadas. Se você concentra renda, significa que a riqueza que está sendo gerada pela sociedade está indo para poucas pessoas. Se a riqueza está indo para poucas pessoas, você vai ter mais gente pobre. Então, a concentração de renda, ela ajuda no aumento da pobreza. Dá para ter pobreza sem concentração de renda, se todo mundo for pobre. Mas numa sociedade tem algumas pessoas muito ricas e algumas pessoas muito pobres, você tem concentração de renda. Então, concentração de renda e aumento da pobreza são riscos constantes no capitalismo. O capitalismo sempre está correndo esse risco. Quer dizer que toda sociedade capitalista vai ter muita concentração de renda e muita pobreza? Não necessariamente. Mas isso é um risco. E a sociedade, o Estado, né, as pessoas têm que estar muito atentas para que a concentração de renda e o aumento da pobreza não aconteçam. Porque a concentração de renda e o aumento da pobreza são normalmente o que acontecem quando o capitalismo está fora de controle. Outro risco muito grande do capitalismo, a destruição das instituições de proteção social. É um risco do capitalismo que, ao tentar aumentar o lucro, ele diminua garantias da população. Esse debate sobre garantias sociais e aumento do lucro, ele esteve muito forte nas últimas eleições presidenciais aqui no Brasil. A gente tinha um candidato que acabou sendo eleito, que dizia que ouvia dos empresários que chegaria um momento em que os trabalhadores teriam que escolher entre ter direitos e ter emprego. Então, dentro de uma das vertentes, ou dentro de algumas vertentes do capitalismo, proteção social não combina com lucro, porque proteção social gera gasto. Você ter seguro-desemprego, seguro-saúde, licença médica, férias, 13º, benefícios, direitos, custam dinheiro. Então isso diminui a lucratividade. Então, dentro de um sistema capitalista em que o lucro seja a prioridade e não o bem-estar da população, corre-se o risco de que os direitos, as garantias básicas sejam tiradas da população. E a gente vê isso acontecer em vários países no mundo, em que você tem direitos trabalhistas quase zerados e isso faz com que o lucro das empresas aumente. Então algumas fábricas vão para esses países para aumentar a sua lucratividade. Então isso é um risco do sistema capitalista. Quer dizer que todo país capitalista é assim? Todo país capitalista os trabalhadores não têm direitos? Não. Existem países capitalistas em que os trabalhadores têm muitos direitos. Isso acontece porque esses países estão o tempo todo aperfeiçoando o sistema capitalista. Não deixam o capitalismo solto, porque o capitalismo solto ele vai visar apenas o lucro. E isso pode tirar direitos dos trabalhadores. Então isso é algo que tem que estar sempre sendo observado. Também é uma tendência do capitalismo, se ele está fora de controle, destruir os recursos humanos e naturais de uma sociedade. Recursos humanos, as próprias pessoas, os trabalhadores. Seja por falta de saúde, seja por falta de qualificação. Também os recursos naturais. Uma exploração predatória dos recursos naturais, como a gente viu nas aulas de Sociologia e Meio Ambiente, também é uma tendência do capitalismo sem controle. Proteção ambiental eleva o custo de produção. Onde você tem uma legislação ambiental mais rigorosa, que protege mais os recursos naturais, o custo de produção é mais caro. Então, se você visa apenas o lucro, você vai tirar essa proteção ambiental para aumentar o lucro. Porém, isso tende a destruir os recursos naturais, o que no longo prazo vai gerar prejuízos.
Outra possibilidade de problema, subordinação de países mais fracos economicamente a outros países mais fortes ou a instituições financeiras. Países com economia mais fraca, num sistema capitalista mais agressivo, eles vão se tornar independentes, eles vão se tornar dependentes dos países mais ricos. Ou então, não sei se é melhor ou pior, vão se tornar dependentes de empresas muito ricas. A gente tem no mundo hoje empresas cujo lucro é maior do que o de alguns países. Alguns anos atrás a gente tinha uma estatística que falava que, por exemplo, a rede de supermercados Walmart, que é dona do Big, é dona da marca Big, e aqui em Uruguaiana a gente tem o supermercado Big, essa rede no mundo, ela teve um lucro, se não me falha a memória, ela teve um lucro 20 vezes maior do que o PIB do Paraguai, por exemplo. Então, é muito perigoso quando você tem empresas economicamente mais fortes do que países inteiros. Então isso é um risco dentro do sistema capitalista e que os países têm que ficar de olho para se defender desse risco. Então todos esses riscos que a gente citou, eles devem ser combatidos. Isso quer dizer que eu tenho que acabar com o capitalismo e implantar um regime socialista? Não necessariamente. Eu posso ter um sistema capitalista que fiscaliza para que esses problemas sejam minimizados ou que não aconteçam. E a contribuição da sociologia para essa questão é um ramo da sociologia chamado Sociologia do Desenvolvimento. A Sociologia do Desenvolvimento é uma área da sociologia que ajuda justamente a compreender quais são os riscos do sistema capitalista e como se defender ou como superar esses riscos. Ter uma sociedade capitalista, mas que se proteja dos riscos que o capitalismo traz com ele. Então vamos falar de algumas características do capitalismo. O capitalismo é um fenômeno historicamente novo. Ele surge, como nós conhecemos hoje, no final do século XVIII, ou meados do século XVIII. Ele surge com a Revolução Industrial. Antes da Revolução Industrial, a gente tinha um modelo mercantilista de economia, antes a gente tinha um feudalismo, no Brasil a gente tinha um sistema escravista. O capitalismo ele é novo, e assim, ele é novo no mundo. No Brasil, por exemplo, ele é mais novo ainda. Dá pra gente dizer que o Brasil implantou um modelo capitalista já entrando no século XX. E ele é, como a gente já viu, ele é resultado das medidas econômicas liberais. A economia liberal era uma das concepções de economia do iluminismo, que a gente viu nas aulas de história, tem a ver com o pensamento do Adam Smith. Não era só ele não foi exatamente o inventor do liberalismo, mas ele foi o cara ali que ficou mais conhecido por sistematizar o liberalismo econômico. Aliás, há quem diga, né, que na verdade ele não dá um nome de liberalismo econômico, mas os pensadores que vieram depois dele usaram as ideias dele e aí surgiu o liberalismo econômico, mas enfim, a gente associa o liberalismo econômico muito ao pensamento do Adam Smith. E como a gente viu nas aulas de história, tinha outros pensamentos econômicos, tinha a fisiocracia, e a gente vai ver nas aulas de história mais pra frente que tinha entre os iluministas aqueles que tinham um pensamento econômico que deu origem ao socialismo. Mas do ponto de vista capitalista, ele vem do pensamento econômico do Adam Smith, que muito favorecia a burguesia industrial no início da Revolução Industrial. Então, esse modelo econômico do capitalismo ele vai estar muito ligado à Revolução Industrial. E ele está ligado também à Revolução Francesa, porque a gente viu que a Revolução Francesa, a maior parte dela foi comandada pela burguesia. E essa burguesia também adotou as ideias do liberalismo econômico, que ela se favorecia. E Napoleão Bonaparte vai difundir essas ideias por toda a Europa quando ele se torna imperador da França. No sistema capitalista, o que importa? Dentro do sistema capitalista, a produção e a distribuição da riqueza passam a ser organizadas pela racionalidade técnica e pelas leis do mercado, e não pelo monarca. Antes do iluminismo, no antigo regime, a distribuição das riquezas e a produção eram determinadas pelo rei. O rei que dizia o que ia ser produzido, quanto ia ser produzido, com que valor ia ser vendido, qual ia ser o preço e quem ia ter acesso, como isso ia ser distribuído. O iluminismo vai contra essa ideia. No caso dos liberais, eles vão defender que o que vai definir o tamanho da produção e como vai ser feita a distribuição da riqueza é a racionalidade técnica, ou seja, não é a vontade do monarca individual, mas é um planejamento técnico, é algo mais racional. E outra coisa, as leis do mercado. Lá no século XVIII eles achavam que as leis do mercado eram uma coisa meio natural, tipo as leis da física, que se deixasse o mercado ia se autorregular. A gente vai ver que não é bem assim.
mas eles achavam que o mercado tinha que ser livre e basicamente, né, não apenas isso, mas basicamente a lei da oferta e procura era o que determinava. Se as pessoas estão precisando comprar, o setor produtivo vai produzir. Se as pessoas não estão precisando, o setor produtivo não vai produzir. Então era basicamente isso que determinava a produção e a distribuição da riqueza. O sistema capitalista, eles têm duas bases: o trabalho assalariado e a obtenção de lucros. Então, quando o Brasil era um país escravista, por exemplo, não dá para dizer que o Brasil era um país capitalista, porque a base da sua economia era o trabalho escravo. E o trabalho capitalista, né, o capitalismo, ele se baseia no trabalho assalariado, porque o trabalhador assalariado, ele vai vender a sua força de trabalho e ao usar a sua força de trabalho para transformar o objeto em mercadoria, ele vai agregar valor e esse valor agregado é revertido em lucro para o capitalista. Então precisa ser trabalho assalariado. E o capitalismo também, ele é baseado na obtenção de lucros. O objetivo do capitalista é ter lucro. Sem lucro não é capitalismo. Então, o objetivo do capitalismo é o lucro, que é uma das diferenças que a gente tem para o socialismo, por exemplo. O objetivo do socialismo não é o lucro. O objetivo do socialismo é a distribuição da riqueza produzida. No capitalismo, o objetivo é o lucro, ou seja, é sempre o aumento da riqueza, é gerar sempre cada vez mais riqueza. Essa é a ideia do capitalismo. Para os defensores do capitalismo, esse lucro é o que vai gerar a riqueza que vai ser distribuída para a população. Então a gente precisa do lucro. Para quem é crítico ao capitalismo, esse lucro é o que vai tornar as pessoas gananciosas, mesquinhas, que vão querer concentrar cada vez mais renda e não vão querer dividir esse lucro com as outras pessoas. Dá para chegar para um lado positivo, dá para enxergar para um lado negativo. O capitalismo, ele surge quase como sinônimo de capitalismo industrial. Então, o capitalismo ele surge no século XVIII com a Revolução Industrial baseada na indústria. Então, o modelo produtivo hegemônico do capitalismo é a indústria. Não quer dizer que a maioria das pessoas trabalhavam na indústria ou que a maioria dos produtos eram industriais, mas quer dizer que todos os setores da economia copiavam a indústria, copiavam o modelo de produção industrial. Então, o capitalismo no século XVIII, século XIX, começo do século XX, era um capitalismo industrial. Nas últimas décadas do século XX e agora no século XXI, não dá mais para dizer que a gente vive num capitalismo industrial. Então a gente está num capitalismo que ele está mais ligado a serviços, inclusive serviços financeiros. Então há quem fale hoje num capitalismo financeiro. E o capitalismo também está ligado à questão da inovação tecnológica. Então o capitalismo, a indústria ainda é importante para o capitalismo, mas o capitalismo ele não depende só da indústria hoje em dia. E talvez ele seja mais forte, mais agressivo em outros setores da economia, como, por exemplo, o setor de serviços e o setor financeiro. O mercado financeiro hoje ele é muito importante para o capitalismo. Eu diria que é o principal setor do capitalismo. As bolsas de valores, os fundos de investimento, os bancos, esses são o principal setor do capitalismo hoje. E eu diria que eles que são os hegemônicos. Eles que fazem com que a sociedade os imite. Então, o trabalho hoje, cada vez mais, as várias áreas do trabalho não imitam mais a indústria, elas tendem a imitar o comportamento do mercado financeiro, né? Então, uma diferença para vocês entenderem: antigamente dizia-se que o trabalhador tinha que ser produtivo, isso é um modelo industrial, produtividade. Hoje em dia fala-se que o trabalhador tem que ser lucrativo, que ele tem que ser rentável para a empresa. Outra diferença, para vocês entenderem, que era o capitalismo industrial e que é esse capitalismo mais financeiro hoje em dia, antigamente dizia-se que a empresa tinha que pagar bem o seu funcionário. Hoje em dia, vocês já devem ter ouvido muito falar isso, principalmente vocês que fazem coisas de administração, que a empresa tem que investir no funcionário. O que é investir no funcionário? É você depositar um dinheiro e esperar lucro. O que é depositar dinheiro e esperar lucro? Mercado financeiro. Então a concepção do trabalho hoje ela está muito mais ligada ao mercado financeiro do que à indústria. E muita gente ainda hoje, quando vai falar do capitalismo, quando vai estudar o capitalismo, ainda pensa no capitalismo que a gente estuda nas aulas de história da primeira e da segunda revolução industrial. Mas o capitalismo hoje, ele já é bem diferente. Ele não tem mais aquele modelo da revolução industrial. Ele já tem uma outra concepção, que alguns chamam de neoliberal, mas eu não vou entrar muito nessa discussão do nome. Vamos falar que é um capitalismo de hoje em dia, que é um capitalismo diferente do que a gente tinha até
não muito tempo, até 40, 50 anos atrás, que em história é quase nada. Por isso, pessoal, também é importante a gente diferenciar o que é capitalismo do que é industrialização. Muita gente ainda acha que industrializar um país é tornar esse país capitalista, ou que um país muito capitalista é um país muito industrializado. Por mais que o capitalismo tenha surgido com a indústria, por mais que o capitalismo tenha se desenvolvido muito ao longo dos séculos 19 e 20 através da indústria, né? O capitalismo cresceu onde a industrialização cresceu nos séculos 19 e 20. Apesar disso ser verdade, é possível ter capitalismo sem industrialização e é possível ter industrialização sem capitalismo. A gente pode dar o exemplo da própria União Soviética. Ela se industrializou sendo socialista. Então dá para ser industrializado sem ser capitalista. Aí alguns vão dizer, mas ela se industrializou menos, a inovação tecnológica foi menor. Ok, mas ela se industrializou sem ser capitalista. A China é absurdamente industrializada e não é capitalista. Se bem que a China é um comunismo esquisito, né? A China, para algumas coisas, ela é muito capitalista, para outras coisas, ela é muito comunista. A China é um caso à parte. Talvez um outro dia a gente estude especificamente a China. Não é o nosso foco nesse vídeo. Mas o que eu quero que vocês entendam é que dá para ser industrializado sem ser capitalista. Da mesma forma, dá para ser muito capitalista sem ser nada industrializado. Exemplo, a agroindústria ou agronegócio. Agroindústria da impressão de industrialização. O agronegócio. O que é o agronegócio? O agronegócio é uma gestão absolutamente capitalista do setor agrícola. Não é indústria, mas é uma gestão voltada para o lucro, voltada para a exploração do trabalho assalariado, voltada a uma gestão ali de tornar o trabalho mais produtivo, eficiente e lucrativo, e não é indústria. A gente está falando de primeiro setor, a gente está falando de agricultura, de pecuária, e é absolutamente capitalista. Então o modelo do agronegócio é um exemplo de emprego do pensamento capitalista dentro do setor agrícola. Quando que a gente percebe uma gestão capitalista dentro da agricultura? Quando que a gente percebe o agronegócio? Mecanização do trabalho, grandes latifúndios, trabalho assalariado. Mecanização do trabalho, né, máquinas fazendo o trabalho que poderia ser feito por pessoas. Latifúndio, grandes propriedades rurais, aquelas imensas propriedades rurais produzindo uma coisa só, e trabalho assalariado. Quando que não é um modelo capitalista ou menos capitalista? Quando a gente tem agricultura familiar, por exemplo. A agricultura familiar não é muito capitalista, é diferente do agronegócio por isso. A agricultura familiar é uma família produzindo. Então não é trabalho assalariado, porque eles não estão recebendo salário de uma empresa. A família está produzindo e o lucro que ela tem fica para ela, para a família. Então ele não está vendendo a força de trabalho para alguém. Ele está trabalhando, produzindo e ficando com o lucro do que ele mesmo produziu. E quando a gente tem métodos tradicionais, também não é muito capitalista, né? Quando não tem mecanização, quando é uma agricultura que usa metodologias mais tradicionais, com menos tecnologia, também já não é tão capitalista. Então é um modelo diferente. Apesar de que a agricultura familiar ela pode ser muito aliada do capitalismo. Apesar de ela não ser um modelo capitalista de agricultura, ela pode ser muito aliada, porque a agricultura familiar gera mais empregos. Quando gera mais empregos, você tem mais pessoas com renda. Quando você tem mais pessoas com renda, você tem um mercado consumidor maior. Quando você tem um mercado consumidor maior, você tem um aumento da demanda. O aumento da demanda vai exigir um aumento da oferta. O aumento da oferta vai gerar um aumento de produção. O aumento de produção vai ter um aumento de lucro e um aumento na geração de empregos. Então a agricultura familiar, apesar de não ser capitalista, ela pode ser muito boa para o capitalismo. Se a sociedade, se os governos prestarem atenção nisso, né, você não precisa ter um sistema capitalista em toda a sociedade. Você pode ter setores menos capitalistas, mas que vão ser bons para o capitalismo. O setor de serviços também não é indústria, mas ele segue uma lógica absolutamente capitalista, de produtividade e geração de lucros. Então, quem trabalha no setor de serviços tem que ser produtivo e tem que gerar lucro. Então, ele está dentro de uma lógica capitalista, apesar de não estar trabalhando na indústria. Então, eu comecei o vídeo falando para vocês que o capitalismo sempre tem crise. E por que essas crises acontecem no capitalismo? Periodicamente, na economia capitalista, os lucros se retraem, ou seja, os lucros diminuem. E às vezes os lucros viram prejuízo. Quando você tem uma queda nos lucros
quando você tem prejuízos, e isso de forma geral na economia, aí a gente tem uma crise. O que causa crises no capitalismo? Existem várias crises, vários tipos de crise, mas esses vários tipos de crise a gente pode juntar em dois blocos. Você tem as crises causadas pela superprodução e você tem as crises causadas pela especulação financeira. E assim, pessoal, no sistema capitalista, em algum momento você vai ter uma crise, seja por superprodução, seja por especulação financeira. Principalmente se você tem o livre mercado operando. Se o mercado for completamente livre, você vai ter crises. Eu vou explicar isso melhor daqui a pouco. O que é superprodução? Superprodução é quando você tem mercadoria de mais e comprador de menos. Quando se produz muito um determinado produto e se produz tanto que não tem comprador suficiente para esse produto, você tem uma superprodução. E por que a superprodução gera uma crise? Quando você tem muita oferta e nenhuma procura, ou muito pouca procura, esse produto, a tendência é que o preço desse produto caia. Muita oferta, pouca demanda, preço cai. Se a oferta for muito maior do que a procura, esse preço vai cair tanto que ele não vai cobrir os custos da produção, então ele vai gerar prejuízo para o produtor. Ao gerar prejuízo para o produtor, a empresa pode falir, pode ter que demitir funcionários. Se essa superprodução for geral, for em vários setores, ou num setor muito importante da economia, isso vai ter um efeito grande na sociedade, e aí a gente tem uma crise. Tá? Então, quando a gente tem muita oferta e nenhuma demanda, ou pouca demanda, a gente tem uma crise de superprodução. E essa crise de superprodução gera uma crise no sistema capitalista. E por que essa crise acontece? Lembra que eu falei que isso tem a ver com o livre mercado? A ideia básica do liberalismo econômico, do liberalismo mais radical, é que o mercado tem que ser livre e o Estado não tem que interferir. Então ele tem que ser livre, porque se alguém estiver produzindo demais, estiver produzindo muito e não tiver tanta demanda, as leis da oferta e procura, o livre mercado vai fazer com que essa produção caia até ela ficar num nível bom para a demanda. Ou se a demanda estiver muito alta e a produção baixa, a produção vai subir até atender. O que é a crise? A crise é esse momento de ajuste das leis do livre mercado. Então, a ideia do liberalismo é, não precisa o Estado interferir. As próprias leis de oferta e procura vão fazer com que a produção se ajuste. Só que até a produção encontrar o nível certo, é o momento da crise. Então, entre a produção tá no nível errado até ela chegar no nível certo, é o momento da crise. Por isso que o capitalismo sempre vai ter crises, porque ele sempre vai estar buscando esse equilíbrio entre oferta e procura. E o período de ajuste é o período da crise. No socialismo, a produção é planificada, ela é controlada. Então você não vai ter crise de ajuste porque a produção sempre vai estar ali colocada. Isso é bom? Às vezes não. Porque você ter num regime socialista, você ter a economia planificada, você sempre vai estar produzindo aquela mesma quantidade para aquelas pessoas. Então você não tem muita perspectiva de crescimento econômico, de desenvolvimento. No capitalismo, a demanda, né, o consumidor, ele pode fazer com que surjam novas demandas e a indústria vá criando novos produtos. Dentro do socialismo, como é planificado, a demanda e a oferta acabam sendo controladas pelo Estado, então você não tem muito espaço para inovação. Então tem seus pontos positivos e tem seus pontos negativos, ambos os sistemas. Outro tipo de crise, exemplo histórico de superprodução, crise de 29 nos Estados Unidos. Na crise de 29 a gente tinha a indústria norte-americana produzindo, chegou uma hora que tinha muito produto e ninguém para comprar. E aí estourou uma das maiores crises da história da humanidade, causou desemprego, pobreza, fome, miséria no mundo inteiro, menos nos países socialistas. Mas isso a gente vai estudar melhor nas aulas de história e vai retomar isso ainda nas aulas de sociologia. Outro problema que pode causar crise é a especulação financeira, e esse é muito complicado de entender. Eu vou tentar traduzir para vocês de uma forma simples, mas esse é mais chatinho, pelo menos para mim é um pouco mais difícil de entender. Exemplo de especulação financeira, eu vou começar pelo exemplo.
A crise de 2008 nos Estados Unidos, que é considerada também uma das maiores. Tem um debate sobre qual foi a maior crise da história, se foi a crise de 29 ou se foi a crise de 2008. Mas a de 29 foi superprodução, a de 2008 foi por especulação financeira. O que é especulação financeira? A especulação financeira é a crise causada pelos empresários e pelos investidores, pelo mercado financeiro. Então sempre que vocês veem no noticiário falando os investidores estão tirando dinheiro, os investidores estão pondo dinheiro, é especulação financeira. Então vocês têm que sempre ficar de olho nesses, os investidores. Tá? Sempre que o noticiário fala dos investidores, vocês têm que ficar de olho nesses caras. Porque esses caras eles podem ser responsáveis por crises absurdas no mundo capitalista. Tá? Então sempre fiquem de olho nesses investidores, nesses caras de bolsa de valores, de mercado financeiro. Eles causam crises. Eventualmente causam de propósito. Eu não diria que na maioria das vezes causam de propósito. Às vezes é por burrice mesmo. Mas às vezes eles causam crises de propósito. O que é especulação financeira? Especulação financeira é assim, eu sou um empresário. Eu invisto, digamos que eu invisto no setor de calçados. Aí eu fiquei sabendo que surgiu uma empresa, um novo negócio aí no setor de energias renováveis, de eletricidade gerada por energia solar, digamos. Tem absolutamente nada a ver com o setor de calçados, tá? Uma outra coisa completamente diferente. Mas é uma característica do capitalismo atual que o investidor ele corre atrás de dinheiro, não de produto. Então o cara pode investir em negócios absolutamente diferentes, uma coisa que não tem nada a ver com a outra, desde que dê dinheiro. Ok, então eu estou aqui no setor de calçados e eu fiquei sabendo que vai abrir um negócio aí de energia solar e que parece ser muito lucrativo. Mas como ainda está no começo, as ações na bolsa de valores, o valor de investimento ainda é muito baixo, porque ainda é um negócio começando. E aqui no calçados todo mundo compra sapato, então é um negócio que já está lá produtivo e tal. Aí o que eu faço? Eu tenho aqui as minhas ações e os meus investimentos no setor de calçados. Como parece que ali o setor de energia solar vai dar lucro, daqui a algum tempo ele vai começar a dar lucro, eu faço uma aposta. Eu tiro o meu dinheiro do setor de calçados e coloco todo no setor de energias renováveis. Isso já pode gerar uma crise no setor de calçados, por exemplo, que você pode ter vários empresários tirando dinheiro do setor de calçados e colocando na energia solar. Isso por si só já pode causar uma crise, mas isso não necessariamente, tá? Não necessariamente. Então a especulação financeira é isso, é quando eu coloco o meu dinheiro num negócio que eu acho que vai dar lucro, esperando que dê lucro no futuro. Eu tô pondo dinheiro numa coisa que hoje não tá valendo nada, mas esperando que essa coisa vai valer no futuro. Então isso é especulação. Só que o que acontece? Essa especulação financeira eventualmente pode gerar bolhas. Então assim, eu sou empresário do setor de calçados, tirei meu dinheiro aqui do setor de calçados e resolvi investir na energia solar porque parece que isso vai dar dinheiro no futuro. Só que vários empresários de vários setores diferentes tiveram a mesma ideia e resolveram investir no setor de energia solar. O que isso vai causar? Como tem muita gente comprando ações e investindo na energia solar, lei da oferta e procura. As ações dessa empresa na bolsa de valores vão crescer absurdamente. As ações das empresas de energia solar vão crescer absurdamente. Então você vai ter essa empresa valendo muito, muito, porque tem muita gente apostando nela, porque no futuro vai dar lucro. Então isso causa o que a gente chama de uma bolha. A bolha é quando esses produtos, essas empresas, esses serviços ficam com um valor muito alto, porque tem muita gente investindo, imaginando que isso vai dar muito lucro. Essa empresa de energia solar começa a trabalhar e não dá o lucro esperado. As pessoas não compram energia solar, as pessoas continuam usando energia normal que vem das hidrelétricas e outras fontes de energia. O que vai acontecer com todo esse dinheiro investido, com toda essa galera que investiu? Vai ter prejuízo. Isso é o que a gente chama de explosão da bolha, quando a bolha explode. Você tem muito investimento naquele setor. Então esse setor vai pegar o investimento e vai produzir, porque o investimento em si só não é lucro. Você investe para produzir e o produto vendido vai gerar lucro. Então você está investindo, está tendo produção. Só que se ninguém compra, você perde esse dinheiro. E aí é quando a bolha explode. A crise de 2008 foi isso nos Estados Unidos, foi no setor imobiliário. O setor imobiliário norte-americano, no começo do século XXI, estava em franco crescimento. Estavam construindo muito. A construção civil, construção de casas, de prédios de apartamentos, estava bombando. Então estava se construindo muito nos Estados Unidos. Só que chegou em 2008, as pessoas não estavam comprando na quantidade que estava sendo produzida. Então esses investidores
perderam seu dinheiro. Aí você está falando assim, professor, mas esses investidores normalmente são caras ricos, né? A galera que tem muito dinheiro. Então o cara perde o dinheiro aqui numa empresa, mas às vezes ele tem outra ali. O que aconteceu em 2008? Como esse setor imobiliário estava crescendo muito, muita gente de classe média, e nos Estados Unidos eles têm uma cultura muito mais forte de investir em bolsa de valores do que a gente aqui no Brasil, muita gente de classe média começou a investir também. E como parecia ser um negócio muito promissor, muita gente pegou todas as suas economias e investiu. E aí perdeu tudo que tinha. Por isso foi uma crise muito séria. Foi semelhante ao que aconteceu nos Estados Unidos em 29. Muita gente começou a pegar suas economias e investir nessas empresas. E aí a crise da superprodução fez com que várias pessoas perdessem tudo. Em 2008 foi algo parecido que aconteceu. Então aí você tem várias pessoas falindo. Então, assim, é algo que a gente precisa tomar cuidado. Quando a gente vê um setor da economia crescendo demais, assim, com muito investimento, com muita produção, a gente precisa ficar de olho se vai ter consumidor para isso, para essa produção. Senão a gente vai estar tendo uma bolha e quando ninguém comprar, essa bolha vai explodir. Após a crise de 29 e depois da Segunda Guerra Mundial, o capitalismo estava meio em crise, assim, muita gente estava desconfiando do capitalismo. Então, principalmente durante o século XX, as pessoas viam como uma alternativa ao capitalismo o socialismo, que é a economia planificada, que não é o livre mercado, é o Estado controlando completamente a economia, a oferta e a procura. Então, muita gente ao longo do século XX vai defender o capitalismo, principalmente depois da crise de 29. Na crise de 29, os Estados Unidos, que era a maior economia do mundo, faliu. Vários países capitalistas da Europa faliram. E a União Soviética, de boaça, não sofreu com a crise de 29, porque não era capitalista. Então, muita gente vai falar, olá, o socialismo é imune às crises do capitalismo, vamos defender o socialismo. Então, quando as pessoas perceberam que as leis do mercado podiam falhar, né? Porque se é tudo baseado só no livre mercado, na oferta e na procura, os momentos de desajuste, quando uma bolha estoura, quando tem uma superprodução, você tem uma crise. E aí leva um tempo para que a economia se ajuste. E essa crise pode ser muito prejudicial, pode levar muito tempo para se resolver. Então as pessoas começaram a ver o socialismo como... Muita gente via o socialismo como uma alternativa. Só que, ao mesmo tempo que o liberalismo mais radical, que é o responsável pela crise de 29, era mal visto, países totalitários que têm uma economia mais planificada, e isso tanto de direita quanto de esquerda, os fascismos, o nazismo, que é de direita, o Estado tem um controle sobre a economia. É uma economia capitalista, mas uma economia controlada. E a esquerda tinha o stalinismo ali na época da Segunda Guerra Mundial, que era a União Soviética, comunista, mais radical, com a economia bem controlada. Só que tanto fascismo quanto stalinismo eram estados totalitários. Eles controlavam a economia, mas eram países autoritários, que perseguiam opositores, matavam pessoas. Então ter uma economia planejada e um estado totalitário não era legal. E não se via muito como ter uma economia planificada sem ter um estado totalitário, né, dentro de uma democracia. Então, tanto o liberalismo mais radical quanto uma economia planificada, porém num país autoritário, deixaram de ser vistos como alternativas viáveis. E depois do fim da União Soviética, em 1991, o socialismo deixou de ser visto como uma alternativa viável para o capitalismo. O fim da União Soviética soou para a maioria das pessoas no mundo como a prova de que o socialismo não funcionava. Claro que ainda hoje existem muitas pessoas que defendem o socialismo, que dizem que o que deu errado na União Soviética não foi o socialismo, mas a forma como os governos administraram o socialismo, que administraram errado. Se tivesse administrado certo, o socialismo teria dado certo. Mas enfim, para a maioria das pessoas no mundo, o socialismo com o fim da União Soviética deixou de ser visto como viável. E os poucos países que se mantiveram socialistas não são países democráticos, como a China, como Cuba, como a Coreia do Norte. Então, as pessoas pensaram, beleza, não tem socialismo, é o capitalismo que nós temos, é o capitalismo que a gente vai ter que arrumar. Só que não pode ser o capitalismo da crise de 29, não pode ser o capitalismo da crise de 2008. Tem que ser um capitalismo que saiba se defender das crises. E aí surge um novo pensamento, que é a ideia de um capitalismo com planejamento econômico. E é essa a ideia que tem sido a mais presente entre os economistas pelo mundo. Tal. Quando eu falo de economistas, eu estou falando
pesquisadores da área de economia, dos professores universitários, não estou falando de youtubers, estou falando de gente da área acadêmica. Então pensa-se num planejamento econômico. Então, para os estados democráticos ao redor do mundo, a principal proposta é um capitalismo com planejamento. Não é uma economia planificada, em que o Estado controle completamente a economia, mas é um capitalismo em que o Estado, de vez em quando, dá uma interferida para não deixar as crises acontecerem ou acabarem mais rápido. Então, planejamento econômico é a avaliação dos potenciais e limites do Estado para evitar e resolver as crises do capitalismo. Como eu disse hoje, a maioria dos economistas, a grande maioria dos economistas, assim, só 99% dos economistas, defende, 99% dos economistas não debate se os Estados têm que ser capitalistas ou socialistas. Ou não defendem se o Estado pode ou não pode interferir no Estado. A maioria não debate sobre capitalismo e socialismo. A maioria já trabalha. É socialismo que tem, é socialismo que a gente vai. Aliás, é capitalismo que tem, é capitalismo que a gente vai. Socialismo, esquece. Mas ainda tem um ou outro que defende socialismo entre os economistas. E você também, mas ao mesmo tempo você não tem mais aqueles economistas do liberalismo clássico que dizem que o Estado não pode interferir em absolutamente nada na economia. Até tem, mas esses também são minoria, assim como os que defendem o socialismo. A grande maioria defende uma visão mais equilibrada da economia. A gente vê muita gente falando de Estado zero, etc., nos YouTubes da vida, nas redes sociais. Não os economistas acadêmicos, não os artigos científicos que falam sobre economia. Os artigos científicos, os livros de economia, os professores de economia, os pesquisadores da área, eles não debatem se o Estado tem que interferir ou não. Eles debatem quando e de que forma o Estado tem que agir. A interferência do Estado na economia hoje, para a maioria dos economistas, é ponto pacífico. O Estado tem que interferir na economia, mas eles não acham que o Estado tem que controlar, como era, ou tem que planificar, como é no socialismo. Mas eles também não acham que o Estado tem que deixar absolutamente livre, como é o liberalismo mais radical. Eles acham que cada país, cada governo tem que avaliar em que momento e de que forma tem que agir na economia. Mas o Estado não pode se omitir de agir na economia. E qual que é a função do Estado agindo na economia? A função do Estado agindo na economia é prevenir crises e, quando elas acontecem, fazer com que elas passem o mais rápido possível. Então esse é o papel do Estado. Mas, dentro do planejamento econômico, e aí vem uma parte muito importante que no Brasil muita gente esquece, o setor privado também tem que estar comprometido com o desenvolvimento e com o planejamento econômico. Não é papel apenas do Estado. O setor privado também tem que ajudar com esse planejamento. O setor privado também tem que agir de modo a prevenir crises e ajudar a superar essas crises. No Brasil é muito comum, né, quando o Estado está interferindo, os empresários falam: o Estado está interferindo, está atrapalhando, está diminuindo meus lucros, está me prejudicando, está cobrando imposto demais. Aí quando o Estado não age e tem crise, o Estado não está agindo, está tendo crise, o Estado não está trabalhando direito, é culpa do governo. E aí o empresário fica sempre de vítima. O Estado e o setor privado, o setor público e o setor privado, têm que trabalhar juntos dentro do planejamento econômico. Eles não são inimigos, têm que ser parceiros.